Então, essa vitória de Cristo sobre o pecado, quando ela está expressa através da vida de alguém que vive por fé, isso é belo. Só que a arrogância teológica tem impedido que isso seja um assunto que glorifique a Deus. Que, aliás, quando vamos para toda a Bíblia como contexto bíblico, usando aquela premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é uma afirmação desses maiores legalistas que se vê por aí. Quando você olha para o contexto bíblico, a questão do pecado, você logo entende que Deus nunca deixou o pecado sem solução. Antes, ele trouxe a lei através de Moisés. Para quê? Para resolver a questão do pecado. Só que não resolveu a questão do pecado de uma vez por todas. E aí quando nós vamos para Hebreus, depois você lê lá. Hebreus é capítulo 7, lê do 7 até o 10. Você vai ver que existe um relato de que o pecado em Cristo houve uma solução para ele, que foi uma solução imediata, definitiva, eterna, insubstituível. Aí eu te pergunto por que é tão difícil olhar para o pecado a partir de Cristo? Por que é tão difícil afirmar que em Cristo o pecado foi vencido? Está consumado. Aí, nossa, quando fala que o pecado foi vencido, aí começa aquele blá blá blá. Você está falando então que quer dizer que não tem mais pecado na vida? Que ninguém peca? Não. Ai, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que em Cristo o pecado foi vencido. Deus ele deu uma solução imediata e eterna. Mas como foi que Deus fez isso? Ou melhor, como Cristo venceu o pecado? Na própria carta aos Hebreus existe uma fala, eu não sei qual que é o versículo, gente, mas existe uma fala que diz que Jesus se entregou na cruz, né? Na cruz da maldição do pecado. Jesus se entregou na cruz através do Espírito Santo. E eu acho que está lá pro capítulo 9 de Hebreus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por quê? Por quê que existe tanta resistência em entender que o pecado foi vencido por Cristo? Por que existe tanta resistência à afirmação, gente, não precisa pregar pecado, prega Jesus? Por que existe essa resistência? Sabe, às vezes eu tenho vontade de sentar com um desses pastores, como por exemplo, esse tal de... Ai, gente, esqueci o nome dele. Esse tal de... Não, porque isso é uma tremenda falta de educação. Mas o pastor Eliseu Rodrigues. Ou até outros pastores que têm a mesma linha de pensamento dele. Por que esses pastores têm tanta dificuldade de pegar a Bíblia, em vez de pegar a Bíblia, sabe, e usá-la para glorificar a obra de Deus através de Jesus? Não. Eles continuam batendo na mesma tecla, que pecado existe, você tem que ter cuidado, você tem que, anda na regra, anda... Não. Aí eu volto à pergunta que eu fiz aqui, como foi que Jesus venceu o pecado? A própria Bíblia que eles dizem que é a palavra de Deus, e aqui reafirmo que para mim a palavra de Deus é a pessoa do Senhor Jesus, a própria Bíblia deixa claro que Jesus venceu o pecado se entregando na cruz da maldição do pecado. Entregando sabe, o maior foco de destruição do pecado, que é o corpo. E por meio do corpo, o que entendemos como subjetividade, alma. E assim a realidade de vida, que é a realidade de vida assumida, que é ser espírito. A própria Bíblia que eles usam como palavra de Deus. E não olham para Jesus. E nisso sim pecam. Isso é pecado. Essa própria Bíblia, na carta aos Hebreus, e lá para o capítulo 9, diz que Jesus venceu o pecado na cruz da maldição do pecado, se entregando através do Espírito Santo.
e que essa entrega dele fez o que todo o contexto bíblico chama de propiciação ou de retirada de culpa, de retirada do domínio do pecado. Ele o fez através do Espírito Santo. Gente, é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. A Bíblia, que apontam como palavra de Deus, de acordo com o que eles tanto afirmam, né? Para falar até contra pessoas que passam por problemas de saúde mental e infelizmente dão cabo à sua dor e não à sua vida, é que o único jeito que elas encontram para acabar com a dor dentro de uma condição enferma, a única saída daquela dor que elas encontram é a morte. E elas acabam com a própria vida. Gente, Jesus por acaso se suicidou? Hein? Porque ele provocou. Se for ver pela visão legalista, ele provocou a própria morte. Ele se suicidou? Ele foi pro inferno? Ou a sua Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai? E reafirma, Jesus é a palavra de Deus. É tão simples de entender, gente. Jesus, ele não se matou. Ele fez uma outra coisa que muita gente pode falar, Bruno, mas é a mesma coisa. Não é. Ele se entregou. Bruno, mas é a mesma coisa, porque ele poderia ter se livrado. Ele se entregou através da natureza que ele tinha. Bruno, mas ainda assim, ele se entregou por meio do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus venceu o pecado. Não somente por ele, mas por todos nós. Então, uma vida de vitória sobre o pecado, acima do pecado, reconhecendo que pecado existe, mas não nessa visão legalista, moralista, podre. Vou até me conter aqui nas palavras para buscar não ofender ninguém desnecessariamente. Mas é isso, gente. Foi através do Espírito Santo. Vou repetir. Jesus venceu o pecado através do Espírito Santo. Você acha que é à toa que João, em uma das suas cartas, depois lê lá, 1ª, 2ª, 3ª João, não é à toa que ele diz que a nossa fé vence o mundo. E o que seria o mundo, de acordo com a concepção bíblica, senão um sistema de governo do pecado? Dentro da concepção mosaica de pecado. Dentro da concepção mosaica de pecado, atualizada para a compreensão da graça que havia em Jesus. Que graça é essa? A graça a ponto de poder se entregar. De poder se entregar por meio do Espírito Santo. Você se entregaria por amor a alguém? Você se entregaria por amor a alguém? Você morreria numa cruz? A resposta é não, com certeza. Então por que toda essa arrogância teológica? Até onde você acha que você vai com isso? Não seria possível simplesmente permitir que quem descansa, descanse? Não seria a melhor opção deixar que receba o reino de Deus quem procura entrar na realidade do reino de Deus e não tentar ficar impedindo as pessoas com arrogância teológica? Se for para falar de Bíblia, a gente também fala pautado na Bíblia. Mas a palavra de Deus é Jesus. Por isso que qualquer pessoa que reconhece Jesus passa a viver salvação. Porque quando a gente reconhece Jesus e assume a vida de Jesus, porque ele mesmo disse em João 10, versículo 10, se eu não me engano: eu vim para dar vida, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Reino de Deus, jeito de Deus, governo de Deus. Como foi que Jesus viveu aqui na Terra? Qual foi o jeito de Jesus viver isso? Através do Espírito Santo.
E bem disse o apóstolo Paulo aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 14. Ou é 14 ou é 15? Que o reino de Deus é no Espírito Santo. Isso está muito claro. Quando Jesus perguntou para Pedro, quem eles dizem que eu sou? Pedro deu uma resposta, aí quando ele perguntou para Pedro, quem você diz que eu sou? Aí ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, aquele que nasceu de Deus, aquele que tem a possibilidade de ser o altar de Deus, de ser o sacrifício a Deus, de ser o próprio Deus. Jesus disse, não foi a tua cabeça que te deu essa informação, não. Que fez com que essa verdade saltasse no seu interior foi o Pai, por meio de revelação. E quando vamos para Efésios capítulo 1, fica muito claro que a revelação de quem Cristo é, de quem Jesus é, ela é dada pelo Pai através do Espírito Santo. Então aqui eu quero terminar dizendo, se você está no embate em relação a algum tipo de pecado, dentre os pecados, porque o pecado foi vencido. Anda no Espírito, anda em fé. Quem te deu fé no coração para crer em quem você não vê, que é Jesus, foi o Espírito Santo. Anda por meio disso. Não entra naquilo que dizem, não. Segue o que o Espírito te guia para viver, o Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito de Deus me guiou por tal conceito da Bíblia. Se glorifica Jesus, foi o Espírito Santo quem trouxe a você. Se glorifica algum tipo de moralismo humano, você pode estar entendendo errado. Acredito sim que o Espírito Santo pode estar te ensinando algo, mas muitas vezes você pode estar entendendo errado. Então permaneça em oração. Entenda que todos os pecados, na pluralidade deles, quando nós estamos em Cristo e vemos o pecado vencido em Cristo, o domínio do pecado sendo algo que a gente olha assim e fala, você tá passado, então, olha, nem me cabe mais. Espiritualmente cresci, essa roupa não me veste mais. Quando você percebe isso, você percebe que os pecados também não te dominam. Jesus venceu por você através do Espírito Santo. Então faça o que é dito ali na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vença com Cristo. Reconheça que a cruz de Cristo foi exatamente andar no Espírito. E ande no Espírito, como diz Gálatas. E andando no Espírito, obedeça ao Espírito. Como diz Gálatas, não, como diz Paulo aos Gálatas. E andando no Espírito, perceba o fruto do Espírito em você. E percebendo o fruto do Espírito em você, observe que não existe nenhum tipo de condenação para quem anda no Espírito Santo. Muito pelo contrário, é paz, alegria e justiça, é reino de Deus. E reino de Deus é isso, é jeito de Deus, é governo de Deus. E Deus nos chamou para governarmos em Cristo. Como assim governarmos em Cristo? A mente é tua, o corpo é teu. A vida é tua. Você não está aqui para ser dominado por nada e por ninguém. Tá bom? Seja por arrogância teológica, seja por pecados propostos ou até por ciclos de tentação, que são tão comuns a todos nós. Não, você está aqui é para governar sobre tudo isso. Tá bom? Eu queria estender aqui porque isso é assunto que dá para entrar em vários âmbitos a respeito da fé em Jesus Cristo. Mas eu vou me deter aqui, finalizar aqui. Reconheça Jesus, não fica ouvindo gente legalista, moralista, não. Reconheça Jesus. Confesse Jesus. Beijo, fique com Deus e até a próxima.